sentido, mas eu acho que ela tá pegando mais coisas do que as perninhas dela estão. Entendeu? Isso não é novidade, viu? Oiê! Vamos começar a nossa live linda de hoje, falando de ancestralidade e amor. Olha que linda! Oi, Já, tudo bem? Oi, Leandro. Sejam bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes. A nossa live vai ser fantástica, como sempre, né? Caindo aí algumas fichinhas. Oi, Flávia, seja bem-vinda. Ai, que lindo, obrigada. Leandro, Rose, seja bem-vinda. Lembra de colocarem bastante coraçõezinhos aí para outras pessoas também receber a live e vir nos ver. Já adianto para vocês, pegue uma canetinha, uma caneta e um papel aí para a gente fazer alguns exercícios hoje, que vai ser 10. Como é que vocês estão? Tudo bem? Olá, Rose. Tudo bem por aí? Por aqui tá tudo se organizando, né? Se reorganizando neste novo normal, que já não é mais novo, né? Já foi. Nossa companheira está entrando. Eu Como você tá? voltei agora pra ficar, Por porque favor, né? aqui é o meu lugar. Por favor. Como você tá cabeluda? Seu cabelo cresceu, hein? Eu sei que Oi, Valéria. Oi, ele Kati. fica Não entendi? cabelado quando a gente seca. Nossa, cresceu bastante. Cresce rápido. É nada, Eliana. mas Que você tá fez o bom, né? quê? Eu sei Tá que linda. Você sempre tá linda. tô preparada, ó. É. Tá linda. Vi? Gente, Oi, Glaucia. Oi, Valéria. Lili, sejam bem-vindos e bem-vindas. Oi, Betinhaque. Ontem minha irmã me mandou uma mensagem em uma das lives que eu fiz falando de samba rock, né? Que eu também sou da dança, mas chorei. Vamos lá. Hoje nós vamos falar de uma das coisas mais lindas do universo, né? Que é o amor. E quando a gente vai falar de amor, a gente não vai falar de amor relacionado às pessoas, né? A gente vai falar de amor como um todo. E eu pedi para vocês deixarem aí pegar seus cadernos e suas canetas. E a nossa primeira atividade hoje, que a gente vai ter mais exercício, é vocês anotarem o que é amor para vocês. Nós temos uma tendência de querer do outro o que nem a gente tem. Oi, minha irmã Lucinete, te amo! O que nem a gente tem, né? Então, anotem o que é amor para vocês. Isso é um exercício importante que vai trazendo para a gente a nossa, na verdade, para o consciente, né? Que é o racional, a portinha racional. Como é que se dá isso? Então, posso dentro contar da... o que é pra mim? Pode, só vou completar aqui, falar uma coisa Quando a gente fala de amor dentro do dicionário, ele diz que há uma afetividade em relação a uma pessoa, em relação a algo, né? E a gente que trabalha com expansão de consciência, nós enxergamos o amor muito maior que isso. Então, para mim, o amor, neste momento da minha vida, é o servir. É utilizar o dom que eu recebi em favor de outras pessoas. Isso, para mim, é amar. Para mim, hoje não está relacionado a estar com alguém ou ter alguém do lado. Está relacionado, e aí o amor vai mudando durante o período da nossa vida, e a gente precisa entender isso, porque muitas vezes a gente quer que o amor seja quadradinho, daquele jeito, desde quando a gente nasce até a gente ir embora daqui, e ele muda. Então, hoje, o significado de amor para mim é servir. Servir através do meu dom, sendo transparentes, utilizando quem eu sou, né? Sem copiar, sem ir atrás de outras pessoas, simplesmente aprendendo. E você, Cax? Eu aprendi a duras penas, gente, a duras penas, porque esse negócio de amor, contar para vocês, no meu mapa astrológico,
tem um karma bem nessa linha aí do amor próprio, do relacionamento. Karma e Dharma tá passando bem nessa linha aí. E eu aprendi justamente com a minha astróloga, uma forma que ela falou e que eu falei, cara, isso faz muito sentido. Ela falou o seguinte: amor, você não sente quando você recebe. Você só sente quando você dá. Amor, quando você está recebendo amor, você pode sentir companhia, você pode sentir carinho, você pode sentir toque, você pode sentir o que a pessoa escolheu como estratégia para expressar o amor dela. Mas para você sentir mesmo o amor dentro de você, você só vai conseguir quando você estiver dando amor, não quando você estiver recebendo. E isso para mim fez muito sentido. E aí ela completou essa explicação sobre amor falando o seguinte: que a gente só consegue dar aquilo que a gente está transbordando. Então, a gente não consegue viver um relacionamento de amor saudável, porque também existe o amor negativo, né? Que é quando a gente tem uma relação muito forte, mas através de estratégias que são trágicas, né? E a gente vê isso muito nas nossas famílias, né? E as pessoas aprendendo a se relacionar a partir de violência, de tratamento sem gentileza, né? E as crianças aprendem que aquilo é amor e acabam reproduzindo nos seus relacionamentos quando crescem. E o que a Cris me ensinou foi que é como se a gente fosse um vaso e que a gente precisasse aprender a se conectar com essa energia do amor próprio até a gente conseguir transbordar esse vaso. Quando a gente encher o nosso vaso de amor próprio, eu começo a transbordar. E aí eu começo a expressar esse amor para o mundo. E aí eu começo, então, a sentir dentro de mim isso que eu sentia por mim mesma, por toda a humanidade, pela natureza, pelo universo, por tudo que eu acredito que existe. E eu falei, cara, isso para mim faz muito sentido. Mas, na teoria, faz muito tempo que eu aprendi isso. Na prática, são outros 500. Porque a gente tem as nossas feridas, a gente carrega os nossos traumas, a gente, né? Eu, no caso, né? Tô falando a gente, porque, em geral, as pessoas, elas vivem um processo de voltar para a sua essência, né? Porque passou por alguns traumas na infância e acabou se desconectando dessa verdade. E eu vivi muito isso, e os meus relacionamentos, eles não eram relacionamentos muito saudáveis, porque eu estava sempre nesse lugar de pedinte, né? Eu não estava transbordando amor e doando o meu melhor. Eu estava num lugar de necessidade, de receber amor, de ser cuidada, de coisas que eu acreditei que me faltaram na minha infância, porque tudo passa por essa criação mental. Eu levava para o relacionamento. Então, hoje, por exemplo, eu estou solteira, sozinha, isolada, amando estar aqui na minha casa, sozinha, com meu gato de 4 patas. E eu nunca me senti tão amada na minha vida. Porque é essa reconexão com o amor que só existe dentro da gente. Sim, Pra mim é isso. Eu só dou aquilo que eu tenho. Enquanto eu não aprender a me amar, eu não vou conseguir expressar amor no mundo. E eu pedi para as pessoas observarem o que significa amor para elas por conta disso. Quando a gente fala de ancestralidade, quando a gente fala de alguém que veio antes, esse alguém tinha um padrão de relacionamento. Esse alguém tinha um padrão de vida. Esse alguém tinha um padrão mental de como se relacionar com as pessoas. Então, quando a gente começa a compreender que a partir do momento que a gente entende o que é amor pra gente, nós estamos mais próximos de realmente transbordar o que a gente tem, nós conseguimos nos reorganizar dentro desse processo.
porque não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Normalmente, quando a gente fala de amor, a gente sempre está falando do próximo. Eu, por exemplo, eu sempre tive um desafio, eu sempre me amei demais, narcisista. Então, eu sempre tive que ter esse cuidado de que sou eu e mais uma pessoa. Sou eu e mais minhas irmãs. Sou eu e mais alguém. Porque, por mim, se colocar eu num quartinho sozinha, filha, vai a vida. Ah, você sente falta de alguém? Não. Mas você não sente saudade? Não. Mesmo porque, para mim, isso é muito claro a minha forma de amar. Para mim, sempre foi muito claro. Só que ser claro para mim não quer dizer que eu estou respeitando o outro, né? Não quer dizer que eu estou entendendo o outro. Então, eu sempre fui muito dona de mim, mas sempre atraí companheiros que tinham essa necessidade de me dar, e eu não chegava nesse ponto, porque eu não acredito que eu não vou dar o que você não tem. Então, se hoje nós damos informação em conjunto, porque nós temos informação para trocar, então, por isso que a questão da constelação, quando eu resolvi, fez tanto sentido para mim, porque para mim sempre foi muito claro, 50-50, não tem essa de eu dar mais do que eu tenho, e como a gente se organiza para entrar nas caixinhas das outras pessoas. Então, quando a gente fala de amor próprio, as pessoas falam, mas isso é amor próprio, mas eu me cuido, mas eu faço cabelo, eu faço isso. Não tá relacionado ao que está fora. É lógico que o que está fora demonstra que você está assim. Mas tem muita gente que vive nos fakes, né? Tem muita gente que vive nos fakes. Então, o convite que a gente faz para vocês através dessa live se pergunte o que é amor para você. Porque a gente tem uma tendência de procurar no outro o que a gente não tem. A gente tem uma tendência de exigir do outro o que nem a gente tem para dar. E a partir daí, os relacionamentos e o desequilíbrio acontecem. Porque a gente sempre está exigindo, a gente também não sabe o que, o outro também não sabe o que ele tem que dar. E também, quando a gente fala de amor, e aí a Cacá é especialista nisso, é como eu me comunico com a outra pessoa, né? A tendência de eu não perguntar, a tendência de eu querer que o outro faça e tá tudo bem, ele tem que fazer, porque afinal ele gosta de mim, né? Então ele tem que fazer, mas fazer o quê? Então a questão de você observar, de você pedir, de você equilibrar isso também faz parte de uma comunicação. Eu, por exemplo, sempre me amei muito, mas sempre tive muita dificuldade em expressar esse amor. Né? Porque eu amo todo mundo. Eu amo. Ninguém vai dizer, a fulana tá falando mal. Não, para mim todo mundo é lindo, todo mundo é legal, todo mundo. Mas eu tinha muita dificuldade de expressar, porque eu sou isso. E eu aprendi isso. Então, como é que eu expresso hoje meu amor, que para mim é muito claro? Quando eu faço alguma coisa para as pessoas, quando eu estou aqui fazendo uma live, eu sei que eu estou amando as pessoas, porque eu estou dando, que eu estou transbordando meu conhecimento. Quando eu escrevo algum artigo, quando eu dou treinamento, que eu dou o meu melhor naquilo. Então, às vezes, as formas também de mostrar para o outro que ama é diferente. E a gente quer que seja da mesma forma que a gente. Então, respeitar essas diferenças faz com que a gente consiga se amar, né? Porque o amor, ele não nasce, ele é uma construção. Não existe essa história de, eu já cheguei amando. A gente chega apaixonado, né? A gente fica apaixonado, cego, não vê nada, é o melhor, é o lindo, é o maravilhoso. Nossa, aquela gata... Mas aí o tempo vai passando, né? Você vai entendendo qual foi o pacotinho que você recebeu, e aí que você começa esse treino do amor, que é uma construção. Seja na amizade, seja no relacionamento, seja pelo trabalho. Não existe eu nasci amando. Eu já nasci amando a Cacá. Não, foi uma construção. Eu fui aprendendo todos os dias, da forma dela ser, entendendo como ela é, da mesma forma que eu sou. Então, assim, o quanto a gente está disposto realmente a nos esvaziar da gente para se encher do outro, né? Gente, como eu sou linda. Você falou eu sou muito uma filosófica. coisa, né? Às vezes a gente fala uma coisa que a gente nem faz ideia, né? Mas bem... Você falou uma coisa que é tendência, né? A gente tende a exigir do outro aquilo que nem eu tenho para dar. Tem duas outras coisas que me veio aqui que também são tendências, que é a gente tende a repetir o padrão que a gente aprendeu em casa e a gente acaba indo para os nossos relacionamentos para repetir o relacionamento do papai e da mamãe. Isso é uma tendência. E a gente tende também, além de repetir o padrão que a gente aprendeu em casa, a ter uma expectativa de uma fórmula
do relacionamento família margarina. Que a gente foi, né, educado nessa construção de que o relacionamento ideal é dessa maneira, tem que acontecer isso, isso e isso. E aí a gente cai nesse lugar que você falou de, mas como é que eu tenho que pedir isso? Mas como é que a pessoa não sabe que eu quero isso? Porque isso é uma falácia, isso é uma mentira. Não existe um padrão de relacionamento, porque não existe um padrão de pessoa. Então é isso que a gente precisa tomar consciência. A gente precisa aprender a comunicar as nossas necessidades, a comunicar o que é importante pra gente, a saber falar o que a gente gosta e o que a gente não gosta num relacionamento, porque as pessoas são diferentes e não tem como o outro saber o que acontece dentro da nossa cabeça. Não tem. Isso a gente precisa se desconectar do que a gente aprendeu em conto de fada e comédia romântica, que tem aquela mesma fórmula bonitinha que acontece em todas as histórias. Mas na vida real, meus amores, não tem roteirista, não tem editor, não tem a galera da música que bota a música bonitinha na hora que vai dar o beijo. Não tem essa parte toda que a gente vê nas historinhas que contam pra gente. Então a gente precisa começar a fazer as pazes com a realidade de que ter a expectativa de que o relacionamento ideal, romantizado, pipipi, popopó, pode até existir, desde que você construa. É uma construção. Você vai ter que fazer. Não vai ser algo que vai chegar, um príncipe encantado, um cavalo branco e vão ser felizes para sempre. Não conheço, fora da tela grande do cinema, histórias desse tipo. Mas a primeira tendência que eu falei, de repetir o padrão dos nossos ancestrais, é tão forte isso, né, que a gente acaba vendo muitas vezes as pessoas tomando consciência de quantas coisas reprovavam no papai e na mamãe e que quando vão para os seus relacionamentos, o relacionamento não dá certo porque repetiu o padrão de papai e mamãe. E esse padrão, ele pode ir muito longe. Até 7 gerações vem se repetindo. Eu vivi uma situação muito louca num curso de Theta Healing, fazendo curso de jogo da vida, fazendo planejamento da minha vida, tinha lá uma meta para alcançar. Vamos fazer meditação para ver o que pode dar errado nesse negócio. A hora que eu peguei na mão da minha professora, que ela me pegou para fazer o exemplo da meditação, eu fui para um navio negreiro. E a cena que eu vi lá, porque ela me perguntou o seguinte, na hora que eu estava fazendo a visualização. O que estava acontecendo na realização da minha meta e se eu tinha alguma companhia, se eu tinha um companheiro. E aí eu respondi para ela que, não, mas isso é normal, isso é meu padrão, né? Eu tenho até tatuado aqui, ó, Karma e Dharma nos meus punhos, porque meu padrão de karma é justamente ser independente, autossuficiente e ficar sozinha. E o meu Dharma, que é meu caminho da felicidade, eu consegui manter esse minha independência estando num relacionamento. Porque toda vez que eu vou para um relacionamento, que eu ia para um relacionamento, eu me desconectava de quem eu era para viver a vida da pessoa. Eu perdi a minha identidade, né? E eu tenho esse desafio de encontrar. O meu é o contrário. O meu é o contrário. Não tô, a gente tá aqui, meu amor, juntas, né? Porque assim, as coisas. O meu é o contrário. Vai, tô indo. Tchau, tô indo. Eu tenho esse lugar, esse aprendizado, né? E aí eu fui para essa cena em que eu via uma ancestral minha no navio negreiro sendo separada do parceiro que era o amor da vida dela. E ali ela fez um pacto de solidão. E eu vendo os meus padrões de comportamento repetindo isso que aconteceu, eu não sei, há uns 300 anos atrás, mas que está no meu DNA e que por alguma fidelidade invisível, eu repetia de maneira inconsciente. Então, esse processo do autoconhecimento, né, ele também nos ajuda nesse trabalho da gente ressignificar a forma com que a gente ama. Tanto a nossa ancestralidade, como a gente ama nós mesmos e como a gente ama as outras pessoas, os nossos relacionamentos afetivos, a nossa família atual, os nossos amigos, né? Tudo isso é um processo de descoberta, porque a gente tem toda essa complexidade
dessa construção biopsicossocial, né? Então, eu tenho toda a minha memória genética, porque isso da minha tataravó estava gravado nas minhas células, essa memória, né? Tá na minha biologia isso. Tenho toda a minha construção psicológica de todas as experiências que eu passei nessa vida. E ainda tenho toda essa construção social de ter um dia acreditado nessa lógica da família margarina, do viveram felizes para sempre, da comédia romântica. Então é bastante complexo. E se a gente não se empenha nesse trabalho de investigação interna, de olhar para dentro, a gente não consegue ir desconstruindo esses padrões que nos aprisionam. Essa é a verdade. Esses padrões nos aprisionam. E é bem interessante trazer esse ponto da sua ancestral, que é um ponto que o Brasil reproduz, que o mundo reproduz, de que a mulher preta tem que estar sozinha. De que a mulher preta não merece amor, que a mulher preta não merece cuidado. Afinal, é um animal e é a base da pirâmide. E aí, passa para a gente começar a questionar da onde a gente está trazendo essa informação, se essa informação faz sentido. Por exemplo, para mim, nunca fez sentido. Eu nunca tive problema com relacionamento. No sentido de, não tem quem goste, eu não consigo namorar. Isso nunca passou pela minha cabeça, porque eu nunca acreditei nesta crença. Mas quantas de nós nos apegamos a essa crença de uma tal maneira que nos impede de realmente nos vivenciar os relacionamentos que a gente tem? Então, porque a solidão da mulher negra vem dessa história. Eu fui abandonada, fui separada, fui jogada, servi só para fazer escravos. Como é que eu vou fazer conexão com outras pessoas? Como é que eu vou me conectar com o amor se eu não conheço esse amor? Então, nós precisamos questionar, enquanto mulheres pretas, por que continuamos acreditando que nós temos que ficar sozinhas? Por que nós continuamos acreditando que temos que receber migalhas ou receber um dia na semana a pessoa, uma vez no mês, uma vez no ano? Por que que eu tenho que viver sempre dividindo as coisas ou dividindo pessoas? Por que que eu não consigo ter uma roda de amigos homens? Eu sempre tive amigo, eu tenho muito amigo homem, eu adoro homem. Então, eu sempre vivi muito com homem. Para mim, nunca tive esse problema de rejeição em relação a eles. Então, assim, como é que a gente... E aí, mulheres e homens pretos e mulheres brancas também, porque também passaram por isso, também foi cerceado os direitos de ser uma mulher que amava, que cuidava, porque no caso dela só tinha que cuidar, o cara comia, colocava no pratinho, ela só servia para servir também. Porque não foge do padrão, é um padrão brasileiro, do patriarcado. Então, como nós, todos os dias, podemos... Rola um frio na barriga. É isso, Flávia. Gente, é muito legal que vocês estão aqui, nós estamos adorando. Oi, tudo bem? Se não, esqueça de cumprimentar. Então, nós também temos esse desafio, existe sim uma questão patriarcal, existe sim a forma como o sistema foi criado, mas a gente está tendo, principalmente através dessas lives, através do teto, através da constelação, através do reiki e outras tantas ferramentas que expandem a consciência, a oportunidade de questionar. E aí, eu sempre falo, o como. Hoje eu cheguei aonde eu estou porque eu sempre questionei. Eu nunca aceitei as regras que me davam, que me diziam. Então, assim, como seria se eu começasse a questionar relacionamentos conflituosos? Como seria eu questionar relacionamentos onde eu aceito ser traído, onde eu aceito ser trocado, onde eu aceito dividir? Como seria... E aí também acho que tem uma coisa que a gente precisa pensar, né? Que o mundo, embora digam, o ser humano não é monogâmico. Não existe isso. Isso foi criado para cercear os direitos das mulheres e se relacionar com quem elas quiserem, trepar com quem elas quiserem. Porque só o homem pode, porque ele precisa saber de quem que é o filho dele para ele poder deixar dinheiro depois ou para ele poder deixar as coisas. Isso é patriarcado, isso é história. Então, assim, por que que eu preciso ter só um homem? Por que eu preciso me relacionar só com homem? Por que que eu não posso me relacionar com mulher? Que é essa nova geração que está trazendo para a gente, né? Como seria se a gente questionasse esses padrões que não fazem sentido? Eles serviram até ontem, hoje não serve mais. Maravilha.
É o poder, né? O poder das perguntas poderosas, né? E se fosse diferente? Como pode melhorar? E muitas vezes a gente acaba vivendo uma vida que não faz sentido para a gente mesmo, porque a gente não se permite questionar o que foi e a gente prefere, para manter uma falsa segurança, repetir esse padrão. Eu vi que o Leandro colocou aqui em cima um comentário que eu achei interessante, da insegurança dos homens ao lidar com mulheres independentes. A gente quase não vê isso, né, Ana? Que a gente não Sim, tem esse padrão de mulher independente, a gente não sabe o que é isso, que nós nunca. somos elas tratadas do lado. Mas eu tenho estudado muito sobre essa energia do sagrado feminino e do sagrado masculino. E uma coisa também que eu acho que a gente precisa começar a trazer para essas pautas de discussão é o quanto que os homens, né, dentro dessa lógica do machismo estrutural, também saem muito prejudicados, né, porque são tolhidos de tantas possibilidades que eles poderiam viver e não podem, por conta dessa lógica de ter também um arquétipo, um estereótipo do que é ser homem na nossa sociedade. E uma das coisas que eu acho que conecta com esse comentário do Leandro é que essa insegurança, né, ela está muito relacionada com também, muitas vezes, uma inversão de energia, onde nós mulheres passamos a ter uma energia muito mais masculina, e aqui eu não estou falando de gênero, eu estou falando de energia. A gente passa a ter uma energia muito mais forte, muito mais masculina, muito mais impositiva. E a gente, como de certa forma, né, apesar de vistas como sexo frágil, a gente acaba sendo muito forte, né? A gente acaba colocando os homens num lugar de amedrontamento mesmo, de paralisação. Até porque, como o machismo estrutural inibe eles de se conectar com as próprias emoções, né? De ter esse processo de entender as emoções, de poder expressar as emoções. Então, eles não conseguem entender o que acontece dentro deles, porque eles não aprenderam a lidar com essa parte emocional, né? Porque a gente não permite que os homens se conectem com as próprias emoções. E aí vem uma mulher com o seu masculino em desequilíbrio, porque todos nós temos a força do feminino e do masculino dentro de nós, né? O feminino trazendo a força da empatia, da colaboração, do cuidado, do olhar para o grupo, e o masculino trazendo essas forças de realização, de ação, de conquista. E nós todos temos essas duas forças dentro de nós, mas nós podemos tê-las em desequilíbrio, né? A gente pode ter o feminino num processo de submissão, né? Quando a gente vê as mulheres vitimizadas, dependentes, né? A gente vê esse feminino, né, que aceitou essa submissão do patriarcado, mas a gente também pode ver mulheres que estão com o masculino distorcido, agindo da mesma maneira com que muitos homens agem, tentando na força, na marra, se impor. E aí, quando a gente atrai sempre, né, como você falou, né, eu tenho o oposto de você. A gente atrai para a nossa vida, né, quando a gente está em desequilíbrio, a gente atrai o oposto, porque é para equilibrar, né, o universo é muito sábio, né? A gente atrai o oposto para equilibrar. E aí a gente vai passar por aprendizados. E aí a gente acaba atraindo homens que estão com seu feminino em desequilíbrio, que estão com seu feminino num lugar de submissão, para se relacionar com mulheres que estão com seu masculino distorcido e trazendo esse padrão ditatorial. Qual que é a chance desse negócio dar certo? Né? Por isso que eu falo, gente, 100% das pessoas adultas cuidando de atender às suas próprias necessidades, cuidando das suas próprias crianças feridas, é o único caminho que a gente tem para a gente atingir um processo de sociedade onde as pessoas se relacionam de um lugar de saúde, de um lugar saudável.
Porque se eu estou equilibrada, eu atraio equilíbrio. Se eu estou desequilibrada, eu atraio desequilíbrio. Então é isso que a gente precisa pensar na nossa responsabilidade desse autocuidado, porque eu vou atrair para minha vida quem está no mesmo nível de vibração que eu estou, né? E se eu não me cuido, se eu não cuido da minha criança ferida, porque todos nós temos as nossas crianças feridas dentro da gente, mas se eu não assumo a responsabilidade por cuidar dessa criança, eu vou atrair uma outra pessoa para minha vida que está com a criança dela ferida e também abandonada, não tem ninguém cuidando lá. E aí fica... Você sabe aquele monumento que é uma armação de ferro, 2 adultos sentados de costas, com as suas crianças feridas de frente dentro dele? Já viu essa imagem? Já? É assim que a gente se relaciona. As nossas crianças feridas se relacionando e os adultos de costas. Porque eles não estão conseguindo nem lidar com a própria criança ferida, quem dirá com o relacionamento. Então a gente precisa assumir a responsabilidade por essa cura para a gente poder reproduzir relacionamentos que sejam mais saudáveis e que vão ensinar para as outras gerações como é se relacionar de um lugar mais saudável, para que a gente possa construindo, né, essa sociedade que seja mais equilibrada, que é totalmente diferente do que a gente vive hoje. E eu vou trazer também aqui um ponto de vista que eu sugiro também que vocês anotem e pensem. O quanto todos nós queremos ser o branco de classe média, que tem acesso a tudo e pode tudo. Então, todos nós, como uma sociedade que vem do escravagismo, nós queremos ser aquele branco aceito. E aí não nos respeitamos enquanto indivíduo, não nos respeitamos enquanto mulher. Ah, mas por que você está dizendo isso? É fato, são números. Então, a cada 20... Tudo que é diferente do branco normativo é um problema para a sociedade. Sendo um problema para a sociedade, é tirado o direito da subjetividade dessa pessoa. É tirado o direito dela de amar, de ser amada, de cuidar, de ser cuidada, porque ela precisa seguir um padrão que ela desconhece, porque ela não é um branco, mas ela se organiza para chegar até lá. E todos nós, em algum momento, fizemos isso na vida. Todos. Todos nós corremos atrás daquela imagem de que quando eu chegar no status quo de um branco, com certeza as coisas serão mais fáceis para mim. O que não é verdade, porque a cada 23 minutos um homem preto é morto, a cada 7 minutos uma mulher passa por violência doméstica, a gente tem 24% da população que tem deficiência física, mas só 1% trabalha. Daqui a 5 anos ou um pouco mais, nós seremos o quinto país mais idoso do mundo, e o que nós estamos fazendo por nós? Nós continuamos ainda buscando aquele príncipe lindo que eu nunca nem vi, de cavalo branco, esperando que ele vá nos salvar. Então a gente tem essa necessidade, essa programação, que isso vem muito do cristianismo, de que você precisa ter alguém para te salvar. Você não pode fazer isso sozinho. O que é uma ilusão, porque eu só posso cuidar do outro quando eu estiver bem para fazer isso, né? Eu só posso mostrar caminho para alguém quando eu já cheguei neste caminho, eu passei por esse caminho. Então, a minha outra sugestão é questionemos o quanto a gente quer ter um padrão de branco, o quanto a gente quer ser amado quando branco, que na realidade não é, porque nós somos aí um dos países que mais toma Rivotril no mundo. Então a gente está tão descolado da nossa realidade, a gente está tão descolado de quem somos nós, do que nós acreditamos. E o que é importante para a gente entra nesse lugar de ou se permitir passar por tudo, no sentido de violência de tudo quanto é tipo. Porque eu digo, se você sofre violência no seu trabalho, você sofre violência dentro de casa, você sofre violência com seus filhos, você sofre violência com seus subordinados até. E quando você é muito, eu resolvo tudo, você entra no lugar do opressor. Então você também, de alguma forma, vai oprimir alguém. Isso faz parte do processo, faz parte da vida, a gente vai adequando, né? Então só acontece quando o outro permite, então também a responsabilidade não é minha do que o outro sente, mas a responsabilidade minha é dar o meu melhor para o outro. Então a gente precisa questionar, e quando a gente faz essas lives é nesse sentido. Não existe o certo, não existe errado. O que funciona para Cacá pode não funcionar para mim e vice-versa. O que a gente traz existe algo além de você.
Existe algo para além de você. Existe algo que você precisa questionar se você não está chegando aonde você quer. Mesmo porque muitas vezes a gente não sabe aonde a gente quer chegar, porque a gente está olhando o que o outro está fazendo, porque acredita que aquele caminho é mais bonito, aquele caminho é mais verdinho, aquele caminho é mais legal. Então, o autoconhecimento é o único caminho simples e fácil, mentirosa, de você conseguir alcançar, pelo menos, ter essa visão de que, cara, eu preciso ser eu preciso me gostar, eu preciso me entender. E não é para hoje, viu? A gente vai passar aí, no mínimo, uma vida, e essa vida é eterna, então, quer dizer, não tem fim. A cada passo que a gente dá, a gente tem que dar um novo passo, mas é a oportunidade de deixar as coisas muito mais leves. Que a gente está falando hoje, a gente está num momento de leveza. O quanto você está sendo leve, se permitindo ser leve, se permitindo acertar, errar, se permitindo conversar, se permitindo reclamar, se permitindo discordar, porque o maior desafio nosso enquanto brasileiros tudo é lindo, eu não posso falar de ninguém, eu não posso reclamar, eu não pode nada. Você só tem que ser servil. E graças a Deus a gente já passou dessa era, mas para que isso faça sentido na nossa vida, nós precisamos fazer a mudança, precisamos fazer a transformação em nós que a gente espera do mundo. Gente, como eu sou linda, meu Deus. Você falou uma coisa interessante aí sobre autoconhecimento, né? É simples e fácil, mentira e tal. Não vai ser simples, não vai ser fácil, mas às vezes as pessoas elas deixam de fazer aquilo que é necessário. O que é necessário, vou contar para vocês, é necessário esse processo de autoconhecimento, porque se você não está cuidando de você, você está dando trabalho para outra pessoa, porque os seus relacionamentos vão estar uma bosta, a sociedade vai ser impactada também, todo mundo sofre quando a gente não se cuida. Porque a gente está tudo conectado, a gente já entendeu isso, né? Nesse momento de isolamento, de pandemia mundial, de vírus e tudo mais, a gente já entendeu, estamos todos conectados. Então, se você não cuidar de você, você está dando trabalho para que alguém vai ter que cuidar. Ponto por aí. Então, não vai ser simples, não vai ser fácil. Mas ele pode ser, na verdade, sim, ele está disponível para qualquer pessoa que esteja disposto a sentar a sua bunda. Primeiro, antes de sentar a bunda, se colocar na própria agenda, que é aí que começa a questão. A gente não se coloca na nossa agenda. A gente não faz por nós, porque a gente não se coloca na nossa agenda. A gente não coloca nossa prioridade, nós como prioridades na nossa agenda. Então, tem que atender o outro, tem que fazer para o outro, tem que ir a reunião, não sei o quê. Você começa a fazer reunião às 7 horas da manhã, vai fazer reunião até 10 horas da noite. Não tem um horário lá na sua agenda que é para você. Enquanto você não se colocar na sua agenda, você não vai conseguir avançar nesse processo. Mas se você só fizer isso de se colocar na sua agenda e você só sentar a sua bunda e parar por 20 minutos por dia para meditar, que é de graça, você só precisa respirar. Você ainda não está pagando, né, para respirar. Você já começa Ainda o processo de autoconhecimento. Mas eu tenho pressa, né? Mas só meditação eu vou demorar minha vida inteira nesse processo. Aí você vai procurar alguém que te ajude. Mas não, essa desculpa de que eu não consigo investir nisso, não tenho esse recurso agora, não está disponível. Cara, é de graça, é sentar a bunda e meditar. Não tem processo melhor de autoconhecimento do que sentar a bunda e meditar. E você vai se dar a oportunidade de ouvir os seus pensamentos. As pessoas acreditam que meditação tem a ver com silenciar a mente. Isso é insanidade. Não existe silenciar a mente, porque a mente existe para pensar. A gente, por acaso, para o nosso coração? A gente, por acaso, para o processo do nosso estômago? O processo do nosso fígado? Não. A mente tem a sua função. A função da mente é pensar. E esse processo de autoconhecimento é a gente tomar consciência de o que existe nessa nossa mente que determina os nossos sentimentos, as nossas emoções e que influencia o nosso comportamento. O problema é que a gente tem um monte de conteúdo inconsciente e está inconsciente porque a gente nunca para ouvir. A gente está o tempo todo com aquilo rodando num programa ali no segundo plano, né?
como se a gente fosse, imagine um computador, né? Que tem alguma coisa acontecendo em segundo plano e você está só com o PowerPoint ali na sua frente. Mas tem um monte de processo acontecendo no segundo plano, né? Inclusive, para aquele PowerPoint estar ali, tem um monte de outras coisas acontecendo no segundo plano, no segundo nível. Então, a nossa mente funciona dessa forma também. Os nossos comportamentos são influenciados pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, que são influenciados pelos nossos pensamentos e pelas nossas crenças, né? E se a gente não parar para olhar para os nossos pensamentos e para as nossas crenças, as abas abertas, exatamente, aqui, a gente não consegue fazer esse processo de tomada de consciência para poder aceitar que tem conteúdos ali que me ajudam, mas também tem conteúdos que me limitam, para que eu possa transformar esses que me limitam. Porque se eu não sei quais são os conteúdos que me limitam, como é que eu vou partir para o processo de transformação, né? Então, eu gosto sempre de falar isso quando a gente está falando de autoconhecimento. Que as pessoas falam assim, mas investe muito dinheiro, investe muito tempo e tal, não coloca como prioridade nunca na vida. Senta 20 minutos do seu dia para você só respirar. E aí você, depois de um tempo, vai anotando como que você vai vivendo esse processo de transformação. Pode até ser um pouco mais lento, mas ele acontece da mesma maneira, porque é essa conexão com essa fonte de informação interna, que é um depositório de informações, mas também uma fonte de sabedoria, que a gente vai buscar ferramenta para transformar tudo que nos limita. E o nosso mundo ele é a expressão do que existe dentro da gente. E aquela história, né? E o que tem uma expressão que você usou agora, o que é lento, né? O que é lento se eu não estou fazendo nada? É esse o ponto. Fazendo porra nenhuma, cara. Então não existe lento. E a Cacá deu um exemplo de 20, mas se você parar 5, você já está fazendo alguma coisa. E o maior desafio é achar que as construções dos relacionamentos e a construção do autoconhecimento acontece um dia na vida ou na morte. Não, meus amigos, é todos os dias. Todos os dias, no final do dia, eu faço uma análise para ver como eu fui pior que ontem. Que é essa parada. Essa semana eu estava atendendo uma coach minha, que é minha dentista. E aí a gente estava falando sobre a questão de meditar. Ela falou assim, falei, qual que é o seu compromisso em relação a isso? Ela, vou meditar 3 vezes por semana. Eu falei, eu posso escovar os dentes 3 vezes por semana? Ela é minha dentista. Ela, não, vou meditar todos os dias. É isso! O milagre do que vai acontecer instantâneo. Não existe instantâneo. Eu não estou aqui falando e faço 15 lives por semana porque eu me fiz hoje. São 40 anos estudando, são 40 anos buscando novas possibilidades, são 40 anos me questionando, são 40 anos me achando linda de manhã e quando é à tarde falo, nossa, que feia, você fez isso, isso, isso. São 40 anos brigando comigo mesmo, que eu sou sagitariana da gema, 211, na bênção do mapa, quer dizer, uma coisa. Então, a gente precisa, e uma coisa também que eu quero que vocês pensem, tá? Cada um tem uma forma de pensar, de agir, mas eu não acredito em desconstrução. Eu acredito em reprogramação. Porque você não começa do zero. Uma casa você destrói e começa outra. Para você poder ir para o próximo nível, você precisa ver o quanto você não está aderente ao que você acredita que possa ser o caminho e, a partir daí, olhar a programação que você tem hoje, as crenças, os valores, os seus relacionamentos e falar, putz, eu vou, a partir daqui, criar uma nova forma de enxergar esse processo. Eu vou, a partir daqui, criar uma nova forma de ser melhor. Eu vou, a partir daqui, porque quando a gente fala que desconstrói, eu estou falando tudo que foi ontem já foi. Não serve para nada. Mas eu sou uma história. E aí você precisa entender, eu sou uma história e eu consigo me reprogramar a hora que eu quiser. Como diz a música da Elis Regina, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, se realmente para você é importante para o próximo nível, se realmente para você é importante fazer o autoconhecimento, passar pelo processo de autoconhecimento, e você faz, eu faço, todos nós fazemos. Quando nós olhamos, quando nós assistimos uma live,
Porque tem os downloads, que a nossa querida Cacá conhece bem, que acontece a partir do momento que você está aberto para receber uma informação. Quando você está assistindo uma televisão, você também está sendo programado. Então, pelo que você está sendo programado. Quando você ouve um rádio, também você está recebendo uma programação, um download. O que você está vendo? Quando você passa o dia inteiro assistindo, seja qual canal for, que fala o dia inteiro de Covid, é esse download que você vai receber de medo, de tristeza, de não ser amado, de não ser cuidado, de que o mundo é mau. Então, são escolhas, e essas escolhas passam para o que eu tenho que fazer diferente a partir de mim, o que eu tenho que reprogramar, quais são as ações, e não é de um dia para o outro, porque é um treino, mas é necessário fazer todos os dias. Então, se você pega uma vez no dia, uma vez na semana, uma crença, ou uma coisa que você acredita, que você está percebendo que está te atrapalhando, e todos os dias você olha essa mesma crença, se fazendo perguntas em relação a ela, é impossível você não abrir o campo para poder vir informações novas. Então, existe sim o desafio do tempo, do dinheiro, de eu me colocar como prioridade, sim, mas isso é vontade. Então, se você não tiver a fim de fazer, não há guru que vem falar para você, ai, querido, eu vou te dar isso e você está pronto. Não há guru que vai poder te ajudar. É isso que a gente está falando hoje e é isso que esse momento da pandemia está falando. Seja autorresponsável. Para de transferir para o outro a necessidade ou o motivo de te fazer feliz. Para de achar que o outro tem que te dar o que você não tem. Para de achar que o outro tem para te dar, porque também, às vezes, o outro nem sabe do que você está falando. Então, venha para o mundo da autorresponsabilidade. Se der certo, a responsabilidade é minha. Se não der certo, também. Nós temos aí 500 milhões de lives por dia. É impossível que você não encontre nenhuma que você possa se conectar. Ou, até mesmo, quando você tem um assunto que você gosta, quando você começa a falar sobre ele, você também recebe downloads diferentes. Então, a cada live que a gente não faz porque é bonita, não faz porque gosta de vocês. Não. A gente faz porque a gente aprende, a gente cresce e a gente se coloca no papel de servir, porque foi isso que a gente escolheu. Então, antes de amar vocês, a gente ama a gente no sentido de que, cara, eu tenho todo esse conhecimento, não tem para onde dar. O que eu vou fazer com isso? Vou transbordar, vou passar para as outras pessoas. Sem se preocupar se vai ter 10, se vai ter 1000. Se uma pessoa estiver ouvindo e fizer sentido para essa uma pessoa, eu já cumpri com o meu papel. E se também não fizer sentido para ela, eu sei que eu dei o meu melhor aonde eu estiver. Então, são essas relações que a gente precisa criar com a gente. Não tem a ver com o outro. Eu só dou o que eu recebo. Eu só recebo o que eu dou. E a pergunta é, o que eu estou recebendo? Se eu estou recebendo violência, por que eu estou recebendo violência? O que eu estou dando? O que eu estou transbordando? Porque é fácil eu falar que o problema é Cacá. É muito fácil. Agora, e eu? Qual que é a minha responsabilidade em todo o processo? Gente, demais. Eu aprendi recentemente que todos nós temos 3 propósitos nessa vida. O primeiro propósito é a gente evoluir, que é o que a gente busca, né? Aqui, com esses papos, com o nosso trabalho, com o desenvolvimento que a gente faz nos cursos que a gente participa, nos livros que a gente lê, nas meditações que a gente faz, nos processos que a gente passa, né? Porque a gente está falando aqui para vocês buscarem, mas a gente também tem as nossas coaches, a gente também tem as nossas terapeutas, a gente também faz os nossos processos, a gente está o tempo todo se trabalhando, senão não faria sentido a gente estar falando isso para vocês, né? E evoluir, quando eu soube que esse é o nosso primeiro propósito, para mim fez muito sentido, porque eu tenho como força de caráter amor ao aprendizado, né? Eu sou insana de estar o tempo todo aprendendo alguma coisa nova, especialmente nesse lugar de desenvolvimento humano. E aí, os outros 2 propósitos, eles fizeram para mim, assim, fechou o entendimento do propósito de vida de um ser humano. O segundo propósito é a gente aprender a amar. Através do relacionamento, a gente aprende a amar. Aprende a amar nós mesmos, aprende a amar o outro. E não à toa é nos nossos relacionamentos que a gente tem os nossos maiores desafios de evolução pessoal, né? Porque é nos nossos relacionamentos, muitas vezes, que a gente atrai aquelas pessoas que também estão em falta como nós estamos, que estão em desequilíbrio como nós estamos,
ou que a gente escolhe estar numa família que tem um monte de desafio e a gente escolher estar ali porque a gente tem um monte de coisa que a gente quer aprender. Então, esse propósito da gente aprender a amar, e a gente precisa do relacionamento para isso, ele também fez muito sentido para mim. E o terceiro propósito seria também o que a gente faz aqui, né? Que é a gente aprender a servir. Então, primeiro eu evoluo, depois eu aprendo a amar e depois eu aprendo a servir, né? Porque que bom que o terceiro propósito é servir, né? Porque eu já passei pelos dois primeiros e eu vou servir com coisas que são boas, né? Porque afinal de contas eu estou passando pelo processo de evolução, eu estou aprendendo a amar, então eu vou servir essas coisas que eu estou aprendendo, que eu estou me desenvolvendo e que já estão ressignificadas para mim, né? E não ficar multiplicando no mundo as minhas feridas. E esse processo do autoconhecimento, que muitas vezes a gente foge tanto dele, eu gosto muito aquela metáfora que também algumas pessoas chamam de poema, que é a autobiografia em 5 capítulos. Quando a gente está falando de repetição de padrão de comportamento. A autobiografia em 5 capítulos é assim. Capítulo 1. Ando por uma rua. Há um buraco nela. Não vejo buraco, caio no buraco. Não é culpa minha. Sofro dentro do buraco. Não é culpa minha, não é culpa minha, não é culpa minha. Demoro muito tempo para sair do buraco. Capítulo 2. Ando pela mesma rua. Tem um buraco. Não presto atenção nele. Caio no buraco. De novo, eu estou naquele mesmo lugar que eu já tinha caído antes e que não é culpa minha, não é culpa minha, não é culpa minha, e eu continuo demorando para conseguir sair do buraco. Capítulo 3. Ando pela mesma rua. Tem um buraco. Não presto atenção e caio no buraco. É a terceira vez eu caí no mesmo buraco. Ele já estava aqui. É culpa minha. Eu assumo a responsabilidade e saio do buraco. Rapidamente. 4º capítulo. Ando pela mesma rua. Tem um buraco. Eu desvio do buraco. 5º capítulo. Ando por outra rua. E é esse o processo. Eu só paro de cair na porra do buraco a hora que eu assumo a minha responsabilidade e entendo que é culpa minha que eu tô caindo no buraco. É assim, gente. Então, enquanto a gente tá reclamando, a gente tá praguejando, a gente tá se estapeando, a gente tá num lugar de não assumir responsabilidade. Porque isso é comportamento da criança, não é comportamento do adulto. O adulto assume responsabilidade. Quem grita, esperneia, reclama, se joga no chão, berra, é a criança ferida. Então é isso que a gente precisa entender, que nesse processo de reprogramação das nossas crenças, de reprogramação dos nossos pensamentos, para que os nossos sentimentos e emoções e os nossos comportamentos também sejam alterados, porque já dizia o Einstein, né? Sinônimo de insanidade é você continuar fazendo as mesmas coisas, querendo resultados diferentes. Pô, né? Então é isso que a gente faz. Enquanto a gente não assume a responsabilidade, a gente continua caindo no buraco. O dia que a gente assume a responsabilidade é quando a gente consegue sair mais rápido do buraco. E da próxima vez a gente consegue desviar do buraco, estando ali pertinho, mas ainda a gente, né? Dá aquela namoradinha, mas desvia. E aí a gente consegue desapegar do buraco e andar por outra rua. Não é maravilhoso? Como não se apaixonar por isso, gente? Arrasou, adorei essa metáfora, adorei. E o último exercício para vocês é: por que eu preciso estar tão apegado às coisas ruins? Por que eu preciso estar tão apegado a sentimentos que me destroem? Por que eu preciso estar tão apegado a julgar o outro para justificar a minha não eficiência numa melhor escolha? Quando a gente entra nesse lugar, né, que é um lugar que você pode sair a hora que você quiser,
desde que você tome consciência, porque o consciente é a porta racional e o consciente é a porta onde tudo acontece sem o nosso aval. A gente não manda no subconsciente, que é a mesma coisa que acontece, você não manda como a Cacá já trouxe, você não manda como respira, você não manda como come, você não manda... Por quê? Porque é inconsciente, ele só trabalha. Então, a pergunta é o quanto você ainda está apegado e acha que é importante repetir padrões de dor, padrões de chateação, padrões de tristeza. Por que você precisa justificar que você não está mal numa pandemia? Não estou mal numa pandemia, mas... porque eu não posso estar bem, eu estou ótima. Mesmo porque eu estou a vida trabalhando para quando chegar esse momento. Tem desafios? Óbvio, mas a gente não pode ter vergonha, gente, de ser feliz. Nós não podemos ter vergonha de expressar o nosso melhor para o mundo. Nós não podemos ter vergonha de ser grandes. Que é isso que o universo traz para a gente. Nós temos o direito de ser grande, mas a gente sempre quer se diminuir porque não quer atrapalhar o outro. E tem uma metáfora, sei lá, que diz por aí que você quando você se torna grande, você permite que o outro também se ilumine, também cresça. Então, vamos pensar o quanto a gente pode ser mais lindo. Nós temos aqui... A gente é tão linda, gente, que passa tão rápido. 4 minutos para acabar. Eu preciso responder essa mensagem da Jaquino aqui, gente. Olha que maravilhoso. O último estágio deveria ser tapar o buraco, não é? Algo como entender o que é o buraco e resolver para lidar com outras coisas. Muita brisa? Já, muita brisa. Sabe por quê? Porque o buraco, ele não está em você, ele está na rua. Então, existem 3 tipos de problemas. Os problemas seus, os problemas dos outros e os problemas do universo, certo? Você é responsável pelo departamento de trânsito da cidade, que é responsável por tapar aquele buraco? Não. Mas a gente vive num lugar que a gente aprendeu que a gente precisa ser a salvadora. A gente não consegue resolver nem os nossos problemas, mas a gente está resolvendo os problemas dos outros. E aí, na nossa cabeça, o processo bom, se tem um buraco lá na rua, eu vou ter que ir lá tapar o buraco. Mas, por acaso, você é a pessoa responsável da prefeitura para tapar aquele buraco? Por que é que você está se metendo no buraco alheio? Cuida da sua vida, meu amor. Cuida simples assim. Precisa consumir a nossa energia para resolver os nossos problemas. Porque esse buraco na rua, ele é só um problema que apareceu na nossa vida. Mas tem um monte de outros aí que a gente precisa dar conta. Enquanto a gente está gastando a nossa energia para resolver o buraco, que é problema da pessoa para resolver, eu não estou cuidando da minha vida. Agora, como cidadã, eu posso pegar o meu celular e ir lá no aplicativo da prefeitura, mandar uma foto e falar, tem um buraco aqui, alguém venha resolver. Mas você ir lá resolver o problema do buraco, que não é sua responsabilidade? Quem está cuidando dos seus problemas na hora que você está tapando o buraco da prefeitura? E isso é uma coisa muito cristã. Por isso que a gente tem que questionar as nossas... Isso é cristão. Eu preciso parar minha vida para salvar o do outro. Mas aí o outro não quer, e aí eu quero dizer que o outro é ingrato. O outro não quer. Ele não quer ser salvo. Ele não quer, porque só ele pode se salvar. A gente precisa ter isso muito claro. Olha a loucura. Eu vou lá, tapo o buraco. Só que aquele buraco foi aberto pela companhia de saneamento básico, porque tem alguma coisa para fazer lá. No dia seguinte, os caras vão trabalhar... E o buraco está tapado, eles vão ter que abrir de novo para resolver, entendeu? Então, cuidemos da nossa casinha, dos nossos problemas, das nossas questões, do nosso autoconhecimento, do nosso amor próprio, da nossa autoestima, da nossa autoaceitação, de a gente se olhar no espelho e estar feliz com o que a gente vê. E se a gente não tiver, da gente tomar ação, da gente fazer diferente, para a gente ter um resultado lá na frente que é diferente. Por que eu tô gastando a minha energia para enfiar meu dedo no buraco alheio, gente? Vamos cuidar cada um do seu buraco. Que esse é o desafio, né? Que esse é o desafio que nós, enquanto brasileiros, estamos enfrentando neste momento. O quanto a gente sai dessa questão de querer salvar o mundo e nos posicionamos para nos salvar. No sentido do autoconhecimento, no sentido do entendimento, no sentido do reflexo, né?
porque eu só recebo o que eu tenho, logo, se eu olho para o outro, eu estou me vendo, então quando eu critico uma outra pessoa, eu estou me criticando. Gente, deu a hora, 27 segundos, amo vocês, até a próxima live! Seus lindos! Alguém tira foto? Alguém tira foto? Alguém tira foto? Tchau! Até a próxima, querida. Quarta-feira não é junto, né? Quarta-feira não é para todo mundo, Quarta-feira né? é junto, sim.